Fala pessoal, tudo bem? Rodrigo Langiani aqui hoje para dar uma dica de equipamento para vocês. Muito se fala aí, muito se falou, né, o ano passado com a tentativa da Nike de quebrar 2 horas, tal, e com isso eles lançaram um novo tênis, né, todo o marketing em cima das 2 horas da maratona de quebrar, fazer a maratona subir duas, né, tinha a ver com o lançamento do tênis. O tênis era o Vaporfly 4%. É um tênis que é muito caro e praticamente impossível de achar. Eu acho que hoje no mercado brasileiro deve estar entre R$ 1.200, R$ 1.200, às vezes até mais, porque o dólar está alto agora, né? Mas é um tênis que é produzido em quantidade extremamente limitada, mas a gente tem visto atletas aí de elite, atletas amadores, muitos atletas usando esse tênis. A alegação era de que o tênis, o Vaporfly 4%, pudesse transmitir uma diferença de performance ou de economia de movimento na casa dos 4%. Para um atleta de elite, algo tipo absurdo. E aí, como treinador e como estudioso aí das modalidades de endurance, eu sempre sou muito cético em relação a isso. Gosto de esperar ver os dados para a gente poder analisar a comparação de performance de vários atletas, aparecer os primeiros estudos e tal. E aí rolou que o ano passado foi publicado, no final do ano, começo desse ano aqui, foi publicado um estudo muito legal, estatístico, né? O pessoal fez uma estatística baseada nos dados do Strava. Então, quando a gente faz a conta do Strava, tem a possibilidade de você registrar o equipamento que você está usando. Eu uso esse recurso para ter o controle de manutenção das minhas bikes, para saber quantos quilômetros eu rodei com a bike, quanto está na hora de trocar corrente, né? E para os tênis a mesma coisa, existe uma recomendação de quilometragem para os tênis, quanto tempo você tem que trocar e tal. Eu já escrevi sobre isso, eu vou deixar um link do artigo aqui embaixo, tá? Nas descrições, nos comentários, né? E não sei onde você vai estar vendo, no YouTube ou no Face, mas eu deixo um link aí para vocês sobre as recomendações de quantos quilômetros você tem que trocar o tênis. E aí, com base, o estudo fez o seguinte, ele comparou a performance de atletas amadores antes e depois de usar o Vaporfly ou o Zoom, Nike Zoom. O Zoom é um tênis que tem o mesmo formato do Vaporfly 4%, mas ele não tem a placa de carbono. Então, o Zoom, que é esse tênis aqui, ele tem o mesmo formato do Vaporfly, exatamente a mesma forma. O Vaporfly tem uma placa de carbono que aumenta a responsividade do tênis. Então, quando você pisa e o tênis deforma, essa placa de carbono te ajuda a impulsionar para frente. E aí, o que legal que é o estudo do Strava, então, comparou a melhor performance dos atletas com outros tênis, e aí a diferença dos atletas amadores usando ou o Zoom ou o Vaporfly. Então, né, não só o Vaporfly, mas o Zoom também. E aí estimou que a melhora para atletas amadores não só ficava na casa de 4%, mas que ficava em torno de 7%, 8% em alguns casos. Então, a melhora média dos amadores foi em torno de 7%. Eu achei esses dados muito, muito incríveis. Né? E aí, com base nesses dados, eu resolvi testar. Então, eu comprei o Nike Zoom, tá? Não é o Vaporfly. O Zoom, esse é um tênis que deve estar na casa dos R$ 850 reais hoje no mercado brasileiro. É um tênis que foi que tem sido muito vendido, tal, e eu comprei justamente com base nos dados do estudo para fazer um teste comigo mesmo. Vou contar aí como é que deu a diferença. Eu costumo treinar a corrida por watts já, né? Então eu faço acompanhamento e normalmente meus treinos de rodagem se dão na média de 240, 245 watts. E aí, o primeiro dia que eu corri com tênis eu estava sem medidor de watts, então eu não tive muita certeza. Mas o meu pace já deu uma boa diferença. Depois, correndo com watts, normalmente eu rodo a 240, 245 watts, essa é a minha rodagem normal. O primeiro dia que eu testei, eu tinha feito musculação logo antes da minha corrida. Eu fiz musculação e já subi na esteira para fazer meu treino de corrida. E para minha surpresa, eu achei que a esteira estava quebrada.
Eu comecei a correr com 260, 240 estava muito fácil, 245 estava muito fácil, fui subindo, eu estava correndo com 265 watts, com uma percepção de estar rodando a 240, uma percepção que eu estava rodando super fácil, super confortável. Mas eu falei, às vezes é um dia bom que eu acordei num dia inspirado e tal, e aí eu comecei a repetir isso em outros momentos, né, em outros treinos, e realmente foi dada essa diferença mesmo. Então, percentualmente eu tive isso aí, um pouquinho mais de 7%, quase 8% de melhora, e eu estou gostando bastante do tênis. Vou contar para vocês agora, né, tudo mil maravilhas do tênis? Não, não é. Eu vou contar para quem ele serve, para quem ele vai servir, para quem eu recomendo e para quem ele não serve. Então ele é um tênis o seguinte, a primeira vez que eu comprei, né, não é um tênis fácil de achar, eu tive que encomendar esse tênis. O tênis chegou para mim, tem uma pessoa aqui de uma loja que consegue trazer os tênis que eu quero, então ela encomenda e traz, já sabe a numeração. O tênis demorou para chegar e ela teve dificuldade para achar. Quando o tênis chegou, eu pus no pé, falei, o tênis veio apertado, vou ter que devolver e tal, mas eu falei, putz, esse ela teve tanta dificuldade de achar, que eu vou ficar com esse tênis, vou tentar fazer um esforço, usar ele um pouco mais, se eu não gostar eu acabo vendendo para outra pessoa, para os alunos, boto no Mercado Livre, pelo menos eu recupero o que eu paguei, aí eu parte disso. E aí o tênis é muito esquisito, é um tênis que é desconfortável para caminhar, né? A primeira impressão minha é que o tênis estava apertado, eu gosto de tênis de bico largo, eu costumo usar o Flyknit, que é mais largo que isso, esse tênis tem um bico mais estreito, tá? Então eu tinha a impressão que ele estava apertado para mim, e ele tem um calcanhar que é assim, ó, se vocês conseguirem ver, ele tem um calcanhar triangular, tá? Isso foi feito com relação, com um objetivo aerodinâmico, né? Então assim, apesar da velocidade da nossa perna não ser tão grande, mas o pé que pendula, a perna que pendula com relação à coxa, tem um movimento um pouco mais rápido, isso ajuda a ter um ganho aerodinâmico. Então essa foi a primeira coisa que eu coloquei. Por causa desse bico aqui, dessas coisas, esse não é um tênis legal para caminhar. Então se você quiser um tênis bonito para passear, tal, é um tênis bonito, eu achei, mas não é um tênis para passear. Então assim, caminhando, a primeira impressão eu achei que o tênis estava apertado, queria me machucar, porque ele não é um tênis feito para caminhar. Então você quer um tênis para ir para academia, para passear, para tal, não é esse tênis é para corrida, tá? Então, se eu caminhar aí 1 quilômetro com ele, não é tão gostoso, ele machuca um pouco o meu pé, mas correndo eu tenho a impressão de que eu nem estou vestindo nada, o tênis é bem gostoso. E eu gostei bastante. Qual é a grande sacada do design desse tênis? É o seguinte, o tênis tem um drop de 1 centímetro, então a diferença entre o calcanhar e a frente do tênis dá de 1 centímetro. Se a gente pegar a espessura da frente do tênis com o calcanhar é 1 centímetro mais alto. Então, ao longo do tênis, ele cai 1 centímetro de drop. E ele tem a parte anterior da sola bem agressiva. Então, isso facilita a rolagem do pé. Então, esse tênis consegue fazer com que você tenha uma economia de movimento praticamente através da diferença desse bico. Tá? Então o bico faz com que você consiga fazer a rolagem do pé sem precisar fazer tanta extensão de tornozelo. Então o teu tornozelo não precisa movimentar tanto. Você consegue fazer o mesmo movimento de rolagem do pé com uma amplitude muscular, uma amplitude de tornozelo menor. E aí eu acho que isso é o grande pulo do gato da economia de movimento. Tá? Então tenho gostado muito, tenho colocado. Para quem o tênis não serve, tá? O tênis é feito para quem pisa com o pé inteiro ou para quem pisa de antepé, né? Eu costumo correr mais de antepé, então para quem pisa de calcanhar, esse tênis não serve. Tá vendo esse calcanhar aqui, ó, bicudo? Ele não, apesar de ele ter bastante sola no calcanhar e até ser gostosinho, mas ele não é muito legal para quem pisa de calcanhar. Então, se você tem uma pisada neutra, né? Neutra no sentido de pisar com a planta do pé, com o pé inteiro, ou pisar mais na ponta do pé, esse é o tênis perfeito. Outra situação que esse tênis não serve, esse tênis foi feito para correr na rua, na pista, no asfalto, no concreto. Ele não serve para correr em terrenos irregulares. Eu já corri uma corrida numa estrada de terra, um pouco mais regular, mas ele, por ser muito altão e o calcanhar dele é estreito, ele não dá muita estabilidade. Então é um tênis que é fácil de virar o pé.
tá? Então, se você quer correr na trilha, infelizmente essa tecnologia não funciona. E aí eu recomendo você comprar um tênis de trilha, tá? Então, não funciona para quem precisa de calcanhar e para quem vai correr off-road. Então, é um tênis de estrada. Outra coisa que eu queria falar é o seguinte, a grande sacada dele da economia de movimento tem a ver com ele poupar a articulação do calcanhar. Então, para quem tem problema de panturrilha, quem sente a panturrilha pegar, eu acho que é um tênis, a proposta é muito legal para provas longas, mas eu acho que esse é um tênis que não deve ser usado o tempo todo, né? Essa vantagem aqui do rolamento, de você ter uma economia de movimento em relação a um tênis normal, ela só acontece porque existe uma diferença no formato desse tênis. Eu acho, e na minha opinião de treinador, eu estou fazendo o teste, estou treinando, mas eu acho que se eu passar a treinar direto com esse tênis, ou prioritariamente só com esse tênis, aí eu acho que esse músculo meu vai acabar acostumando a trabalhar numa amplitude menor, e aí eu acho que com o tempo essa vantagem desaparece. Então, percepção do Rodrigo, eu estou rodando com esse tênis aí, eu não corri 100 km com ele, acho que eu corri 60, deve estar na faixa de 60 km, então eu vou fazer um teste de longo prazo, mas a minha impressão é que é um tênis que não pode ser usado o tempo todo, porque senão essa vantagem vai diminuir, tá? Então, eu estou correndo mais com ele para ver se isso acontece mesmo, para poupar vocês de fazerem isso. Mais 1 ou 2 semanas eu já vou ter essa percepção, se a minha musculatura encurtou ou se essa vantagem desapareceu, né? Se essa vantagem só acontece porque eu estou acostumado a treinar com um tênis de um jeito e pego um formato de um tênis que auxilia. Então, se isso não for verdade, daqui 1 ou 2 semanas eu voltei para rodar no patamar de 240 watts. Então, essa vantagem de 7, 8% eu vou perder ela, mas eu aviso e conto para vocês aí em primeira mão, tá bom? E é isso, eu queria saber se alguém já usou esse tênis, se teve as mesmas impressões que eu, se você gostou, tá? E aí comenta aí, então, as críticas de vocês e as sugestões são muito importantes para que a gente consiga produzir conteúdo de mais qualidade, tá bom? Se você gostou, compartilhe esse vídeo aí com os amigos, ajuda a propagar o nosso trabalho e até a próxima dica. Um grande abraço.